Bom dia a todos do canal. Estamos aqui dando sequência à nossa série sobre o livro de Lucas, no capítulo 12, e vamos seguir do verso 35 ao verso 48, que você pode ler aí na sua casa. Nós não vamos ler aqui para não tomar muito tempo seu. Esse vídeo justamente é um incentivo para que você acompanhe na palavra de Deus o que está sendo falado aqui. Por isso que nós não vamos ler, mas nós vamos resumir e citar alguns textos aqui. E aqui fala sobre o preparo para a volta de Jesus. É um tema muito falado hoje em dia, principalmente aí, tendo em vista que há muitos comentaristas dizendo que o mundo está à beira de uma guerra nuclear. Nós temos tensões ali na Rússia e na Ucrânia. Tivemos e ainda temos tensões ali entre Israel e o Hamas e outros grupos terroristas. Tudo isso é lenha, é combustível para acender o fogo e a chama das discussões sobre a volta de Jesus. É que Jesus ele fala sobre a importância do preparo. Nós devemos estar preparados. Essa deve ser a nossa preocupação. É não uma preocupação quando vai ser, quando vai deixar de ser. A minha parte não é saber quando será. A minha parte é o preparo. Nós vamos falar um pouco disso no decorrer do vídeo. E o próprio Jesus ele fala, né, que se eu conheço a vontade de Deus, o servo conhece a vontade do seu Senhor, no verso 47 de Lucas 12, e ele não se prepara, nem segue as instruções, ele será duramente castigado. Mais castigado do que aquele que não conhece. Então, olha a responsabilidade que nós temos aqui. Então, se você nunca ouviu falar da volta de Jesus, você está ouvindo agora, já é indesculpável, mas eu acho que é meio difícil não ter ouvido dizer, né? Então, Deus, ele é justo. E quem vai obter o prêmio da salvação? Somente aqueles que estiverem preparados. E aqui Jesus ele usa algumas ilustrações, né? Estejam vestidos, prontos para servir, mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Então aqui, de início, existe a figura do casamento. E como se os servos ali estivessem esperando o Senhor voltar do banquete do casamento. Eles precisam estar atentos para quando o Senhor chegasse e batesse. Algumas ocasiões da minha vida, dependendo da igreja que eu frequentava, tinha alguns irmãos que me davam carona, né? E aí o irmão falava assim, ó, fica atento no WhatsApp aí, que quando eu estiver chegando eu te mando mensagem, que aí você já desce. Então eu tinha que estar num estado de constante vigilância ali, na mensagem, para que quando ele me dissesse, eu não tinha que ficar esperando. Assim era também quando eu era pequeno e pegava a van escolar para ir pra escola. Se passava do horário, o tio da perua ia embora. Ainda mais quando era vai e volta. Não sei quem lembra do vai e volta. Transporte gratuito. Vixe, eles iam embora mesmo, não tava nem aí. Era gratuito mesmo, não pagava nada. A gente não pagava nada, né? E então isso são coisas na nossa vida que exigem uma preparação, uma atenção. E aqui, seguindo a ilustração dita por Jesus, diz que os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. No verso 37 de Lucas 12. O servo tem que fazer um bom trabalho. O servo precisa fazer um bom trabalho. Naquela época, eles tinham túnicas longas que impediam de trabalhar. Né? E o homem tinha que juntar as roupas debaixo do cinto, ali para ele conseguir ter uma mobilidade maior para trabalhar. Então, assim, a pessoa tem que estar vestido já prontos ali, no trabalho, na ação. Jesus nos chamou para serem homens de ação, né? Não homens de ação para ficar igual os filmes de ação lutando contra todo mundo, mas homens de ação no seu evangelho. E aqui também fala, né? As lâmpadas acesas. Nós vemos em Mateus 25, as lâmpadas um símbolo da palavra, vive em nosso coração, e o azeite que a mantém acesa é o Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, Jesus ele usa a questão da lâmpada acesa. E o que era uma lâmpada naquela época? Não era a lâmpada que nós temos aqui hoje, que você só tem eletricidade, que acende tudo. A lâmpada geralmente era uma mecha de algodão que flutuava no azeite, dentro da vasilha ali que eles usavam, né? E a gente tem que se perguntar, né? Como que eu quero que que eu esteja quando Jesus volte? Como eu quero estar? Quando a gente vai receber uma visita qualquer na nossa casa, a gente limpa, a gente vai e se prepara e tal. Mas para o maior evento, que depende do nosso destino eterno, a gente tá nem aí. Não tá nem aí. Paulo, quero ter minha missão cumprida quando Jesus voltar. Eu não sei se eu vou ter o privilégio de ver em vida Jesus voltar sem passar pela morte. Mas se a morte vier e tiver que me levar em algum momento, eu não sei quando que eu sempre oro a Deus, eu quero ter cumprido minha missão. Porque o que eu sinto hoje é que ainda há uma missão que eu preciso cumprir.
Isso me tortura um pouco. Eu sinto que eu ainda tenho muito por fazer, tenho feito muito pouco, né? Existe aquele servo fiel que fala, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas eu não nem digo isso, né? Eu digo que eu ainda estou fazendo abaixo da minha obrigação, do que eu preciso fazer. Essa é a minha sensação. Muitos, quando Jesus voltar, serão aquele exemplo de servo que Jesus diz aqui na parábola, que vai ver, Jesus meu Senhor vai demorar muito para voltar. Então o que ele vai fazer? Ele vai viver a vida como bem entende, com festas regradas a bebidas de diversas espécies, maus tratos aos outros, uma vida de pecado acariciado, seja qual for ele, porque Jesus vai voltar. Esse é um erro. É um erro pensar assim que eu vou viver de qualquer jeito, porque Jesus vai voltar lá longe. Esse é um extremo errado. O mordomo naquela época ele tinha poderes quase ilimitados. Você vê a história de José, que quando a mulher de Potifar tentou ele falou, olha, meu mordomo me deu tudo aqui, só que ele não me deu você. Você pertence ao seu marido. E é esse tipo de mordomo que Jesus nos indica para ser. A gente não tem um poder ilimitado, mas tudo que Deus nos deu, seja nossos bens, talentos, dons, o tempo, tudo nós precisamos usar da melhor maneira possível. Gerenciar para Deus. E não para os nossos prazeres carnais. Certo? E aí eu tenho que me perguntar, será que eu tenho tempo suficiente para arrumar as coisas antes que venha o Senhor? Veja bem, independente, isso a maioria daqui já sabe, independente de quando Jesus vai voltar, se eu morrer, o meu tempo acabou. É assim que nós cremos. Morri, o meu tempo acabou. E se tem algo que eu não sei, também é o dia da minha morte. Então, em parte, o tempo, ele se torna um pouco irrelevante se a gente achar que Jesus vai voltar muito tempo depois. Porque a morte é que conta, no final das contas, se Jesus não for voltar quando eu estiver vivo. E aí tem uma frase que diz, um dos dias mais perigosos na vida de um homem é quando ele descobre a palavra amanhã. Por quê? Porque a gente quer deixar tudo para amanhã, a gente procrastina. A procrastinação espiritual. Eu deixo de entregar a minha vida hoje e falo, não, amanhã. Ou talvez quando eu estiver mais velho. Mas Jesus, ele faz o convite hoje para você. Por que ele faz o convite hoje? Por que a palavra de Deus diz que se hoje eu ouço a voz do Senhor, eu não tenho que endurecer o meu coração? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Mas existe um outro extremo. Existe esse extremo de achar que Jesus, ele vai voltar só depois, muito tempo depois. E existe, e fazendo parte desse extremo aí, existe um extremo muito pior. Né? Um extremo que vai muito além desse extremo. O extremo de achar que Jesus vai voltar longe está aqui. Mas existe um extremo que ele passa disso aqui e vai muito mais além do que esse. Não é o extremo oposto. A gente vai falar do extremo oposto também. Mas tem um extremo que ele não acha isso aqui suficiente. Ele vai além, que é a crença do hiperpreterismo. Alguns acreditam que Jesus voltou espiritualmente já. Não há mais nada para se cumprir na palavra de Deus. A ressurreição corporal de Jesus e dos crentes é negada. Ou seja, eles creem assim. Se quem for justo, faz parte dos justos que vão para o céu, eles vão viver como almas desencarnadas por aí. E quem for ímpio vai ficar nesse estado corporal que eu estou aqui. Olha que doideira. E essa pessoa que é justa, ela vai ter uma existência desencarnada eterna. Olha só. Então alguns dizem que tudo já se cumpriu. Não tem mais nada para se cumprir. Isso é um engano. Porque as pessoas elas ficam num conforto que não deveriam ter. Fora as interpretações mais liberais da palavra de Deus que falam que a besta do Apocalipse é só um movimento e a luta de classes e tal. Então não tem nenhum evento sobrenatural. Tudo é a luta mundana e secular. São enganos. Enganos que vão fazer as pessoas se perderem. Muitos se perderão. Então se por um lado o hiperpreterismo ele é errado, dizer que Jesus já voltou espiritualmente, que não vai voltar mais, ou também não tanto extremo assim, mas dizer que Jesus vai voltar muito tempo depois, existe o extremo da doentia marcação de datas. Né? E isso é muito doentio. E tem que tomar cuidado com isso aí. Igual a gente está estudando essa lição aqui, um grande conflito. Tem gente que anda falando nas redes sociais por aí que teve um jovem não sei de onde, ou uma jovem que não é relevante não, tá? Que tem uma visão de que Jesus iria voltar no ano da publicação do grande conflito, né? E aí o pessoal já está agitando tudo que Jesus vai voltar esse ano, porque saiu a lição do tema grande conflito. Onde está isso na Bíblia? A própria Ellen White, que muitos advogam até acima da palavra de Deus, o que é errado, diz que não é para marcar datas. E Marcos 13:32 diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas tem pessoas que insistem em teoria dos 6.000 anos, em não sei o que, isso de quem que quando lançar o grande conflito vai voltar, Jesus vai voltar. Tudo isso não tem base bíblica, meus amigos. Jesus é muito claro que ninguém sabe o dia nem a hora. Não é para ficar se perdendo em especulação. A única especulação que você tem que ter é como está minha vida com Deus.
Será que eu estou me preparando? Será que se Jesus viesse hoje eu estaria preparado? Como está a minha vida? É essa a minha especulação. Agora eu jogo uma cortina de fumaça, eu deixo de analisar a minha vida e fico aí minuciando. O Papa levanta da cadeira dele lá, é decreto dominical já. Não é assim. Jesus não chama essas especulações doentias. Embora nós devemos estar atentos aos eventos e nos lembrar de que Jesus está às portas através desses eventos, nós devemos evitar as especulações doentias. E para aqueles que falam que Jesus ele já voltou espiritualmente, Atos 1:11 diz que os anjos dizem para os discípulos, ele vai vir da mesma forma que ele subiu. Como ele subiu? Em carne e osso. Do mesmo jeito que ele veio à Terra, a encarnação. É muito claro na Bíblia isso. Então cuidado com esses enganos. Tome muito cuidado com isso, tá bom? E quanto àqueles que acham que a vinda de Jesus falta muito tempo ainda, leia Lucas 12 aqui que a gente acabou de falar, que fala que nós devemos estar preparados a todo momento, porque Jesus voltará, no verso 46, diz: o Senhor disse, desse servo voltará em dia que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio, ele dará o mesmo destino dos incrédulos. Deus nos livre disso. Devemos ficar atentos. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.